Mas antes a gente quer aqui trazer o nosso top 5 de contos de horror do Leitura de Ouvido. Porque a gente já fez muito contos de horror e a gente vai trazer hoje os nossos 5 favoritos. A gente gosta de todos, né, na verdade, mas tem os nossos 5 favoritos aqui que a gente já fez no Leitura. Você pode ouvir eles pelo link da descrição, então vai estar aí no link da descrição se você não ouviu eles ainda. O primeiro, né, Horácio Quiroga. Se você não conhece, é um autor uruguaio, então esse conto dele é O Travesseiro de Penas. Curto, mas intenso. É um conto bem curtinho, acho que é por volta de 17 minutos. Não, acho que é bem menos. Nossa, eu lembro de ele ser mais longo, assim, parece, porque ele é muito intenso. Tipo, não intenso, ele é denso. Né? Parece que ele fala muita coisa com poucas palavras. Ele conta a história, então, de um casal, Alice e o Jordan, que ainda estão na lua de mel e eles vivem, assim, numa casa super fria, lembra? Que tudo de mármore. É, uma casa, assim, parece um túmulo gigante, né, na verdade. E a esposa começa a ser acometida por uma doença, vou falar até aí, daí o resto você vai lá e ouve. Ela começa a ser acometida por essa doença misteriosa. Então ele é muito aterrorizante. E daí fica mesmo de cama no travesseiro de penas. Só isso. O Horácio Quiroga, ele é um autor que foi aterrorizado, assim, a vida dele toda. Ele tem uma biografia bem triste. E parece as histórias de terror dele mesmo, assim, que ele criava. Nesse episódio aí também tem a gente fala sobre a biografia dele, né? Sim, justamente. Eu quero trazer aqui o Bram Stoker, né, com o Hóspede de Drácula. Pra mim foi um episódio muito aterrorizante. Até eu vejo nesse conto, o Hóspede de Drácula, um embrião do próprio Drácula, né, de Bram Stoker, porque a gente tem essa mesma ideia de viagem, né, que existe no Drácula. Tem essa mesma ideia de viagem para um certo lugar e essa neve caindo todo o tempo, e eis que eles vão parar num cemitério, rola lobos, rola um monte de coisa e rola sobrenatural. Né? Esse conto, e tem as sombras, né, que se mexem, que vem, tem uma voz que vem sei lá de onde, que vai tomando a mente desse personagem, que a gente no Drácula vê que isso acontece muito isso, né, tipo, que a mente desse personagem é tomado por esse obscuro que tá ao redor dele. Então o Hóspede de Drácula pra mim tem que entrar nesse top 5. Daí logo depois a gente podia deixar de falar de Edgar Allan Poe, que é o grande tronco de toda a árvore do horror. Com a observação que tudo que ele faz é horror. A gente teve uma dificuldade de vamos eleger qual, né? Edgar Allan Poe, vamos pegar esse, tem a Queda da Casa de Usher, mas esse é muito óbvio, né? Todo mundo já conhece. E tem, enfim, o William Wilson, vários outros, né? O Coração Denunciador. Coração Denunciador. A gente falou um monte já, agora você vai falar do que a gente pôs na lista. Mas a gente escolheu o Poço e o Pêndulo, que eu acho que ele trouxe, assim, para ficção científica, pro horror, os conceitos que são usados até hoje, né? São usados tanto em literatura como em cinema, jogos, enfim, a gente vê que aí nesse conto... Nossa, tem muito em jogos isso, né? O Edgar Allan Poe, tipo, ele colocou realmente a base pra muito da cultura que a gente consome hoje, né? Não só no horror, Dessa coisa que vai te espremendo, que tá vindo, te ameaçando. E isso, emocionalmente, é intenso na vida de qualquer pessoa em diversas fases da vida. Isso. Esse conto merece ser conhecido. Essencialmente, o Poe é isso, né? É o horror que tá dentro da cabeça, né? Não é tanto horror externo, embora nesse conto seja, né? As paredes vão se fechando e o pêndulo que tá vindo cada vez mais baixo, mais perto do corpo do cara. Mas você consegue ficar mais resistente para viver. Eu acho que essa literatura ajuda nesse ponto. E esse conto você tem vários traços do Poe, que é a estética de escrever dele, né? Aquela coisa da repetição que ele tem tanto nos textos dele, então é uma coisa que começa a repetir, palavras que se repetem, frases que se repetem, o próprio pêndulo vai e vem, dá essa sensação do tic-tac do relógio, que tem muito nos contos dele, então esse é um conto assim que resume muito bem a obra dele, você precisa conhecer também, tá aí o link na descrição pra você ouvir de grátis. Próximo e aí eu quero trazer aqui A Cidade Sem Nome, do Lovecraft, né? Howard Phillips Lovecraft, com essa
produção aqui no Leitura do Vidro, que começa lá em Indiana Jones, a gente tem esse aventureiro, né, chegando nessa cidade toda misteriosa. Quando me aproximei da cidade sem nome, compreendi que era amaldiçoada. Viajando à luz da lua por um vale ressequido e terrível. E eis que ele parece que é um arqueólogo que vai cavando e chega num lugar que me lembra muito de Jules Verne também, quando ele entra no fundo da terra, né, no centro da terra. E daí vai descobrindo sociedades antigas e monstros e seres ali dentro, né, formas tipo crocodilescas, né, e daí reptilianos. Os reptilianos, e daí tem também essa coisa da batida, né, do som que assusta, que aterroriza. Então a Cidade Sem Nome é um conto de horror que tem um horror crescente, né, que vai te tomando à medida que ele vai emergindo, né, entrando nesse buraco, nessa caverna que ele entra, vai aumentando na gente como leitor essa tensão também. Isso. Então ele se aprofunda e se amplia em nós. E também tem um embrião de muito do que a gente consome hoje, que é essa coisa de terror psicológico bem forte, e essa questão também de mitologia que o Lovecraft trazia muito. Então tem a pesquisa dos artefatos e tudo mais, tem tudo isso nesse conto, né? E tem também, lembra, como se fossem os afrescos, né, pintados na caverna. Então, essa mitologia que ele explora com Cthulhu, né? Então essas palavras que não podem ser nomeadas, a maioria das pessoas conhecem o Call of Cthulhu, Dagon, né? Que é o Dagon tá aqui também na leitura. Também tem no leitura. Mas esse A Cidade Sem Nome é um dos meus favoritos, né, eu também. do Lovecraft. Eu acho que ele é super aventura também, assim, tipo, tem também essa coisa muito de, que lembra até Indiana Jones, né, essa coisa de aventura. Muito, principalmente na forma como a gente transpôs aqui pro episódio, né, na nossa adaptação. E daí o nosso número 5, lembrando que essa ordem que a gente tá colocando, não é tipo, o top 1, top... a gente selecionou 5, eu não sei qual que... É difícil dizer, esse é o melhor, aquele é o melhor. Todos são muito diferentes, né, pra fazer essa classificação. Mas é o da Florbela Espanca, A Morta. Então todo mundo conhece as poesias da Florbela Espanca e os contos dela não são tão difundidos assim. Nesse A Morta, ela lembra um pouco, assim, tipo, uma releitura da Noiva Cadáver. Isso. E é uma história, assim, que eu diria até de amor junto, né? É uma história de amor. É uma história de amor que tem só que se passa num cemitério, né? Você imagina uma noiva que morreu e volta para reencontrar o seu amor. Mas ela tem... É muito legal que ela tem esse teor de horror também. E também faz relação com a vida da Florbela Espanca, né? Total. Ela morreu bem jovem, com 36 anos, e ela teve muito desses casos amorosos na vida dela. Ela se casou 3 vezes no século XIX, lembra? Pois é, então ela teve uma vida, assim, bem conturbada, e esse conto, ele também, tipo, traz... à tona muito do que ela pensava, eu acho, e sentia, né? Mas na verdade, eu penso assim que a Florbela Espanca leu a morte muito bem em vida, sabe? E ela acaba se suicidando, né? E é um caminho, assim, que vem do que ela sentiu mesmo. Ela perdeu o irmão, né? Ela foi tendo perdas ao longo da vida, né? De forma trágica. E ela consegue colocar isso nos textos, mas não necessariamente aterrorizante, mas... refletivamente algo que o ser humano precisa, sabe? Então esses top 5 que a gente trouxe, ele não é os 5 que vão te assustar mais, tal, mas eu acho que são 5 contos que vão te fazer crescer culturalmente, intelectualmente, além de estar dentro desse gênero, né, do horror aí. Então, fica aí o nosso top 5 pra você ouvir, e também busca aí no nosso catálogo de episódios que tem muita coisa de horror também.